Dupla dinâmica do Corinthians e Yuri Alberto e Roger Guedes. Roger Guedes e Yuri Alberto, vitória na raça do Coringão, de volta ao G4. O Corinthians venceu o Atlético Goianiense, está de volta ao G4 do Campeonato Brasileiro. Todos os detalhes, análise do jogo, a opinião, a entrevista coletiva do técnico Vitor Pereira agora. Sereto News, roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Faça sua inscrição no canal do Sereto, aperte o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, compartilhe os vídeos, compartilhe a live e fortaleça o canal. Deixe a sua opinião, o seu comentário. A sua opinião faz a diferença e é muito importante pra gente. O que é que você achou da vitória do Corinthians pelo placar de 2-1 sobre o Atlético Goianiense? O que pareceria que seria um jogo, né? O que parecia que seria um jogo tranquilo pelo Corinthians, o Corinthians que fez 1-0 com o Yuri Alberto, depois foi um jogo muito complicado, né? O Atlético Goianiense todo fechado, o Atlético Goianiense fazendo uma marcação muito forte no Corinthians, também uma marcação na saída de bola do Corinthians, e o Vitor Pereira, depois na entrevista coletiva, disse que foi surpreendido pelo Atlético Goianiense. Aliás, eu convido você a assistir ao material que nós gravamos, a live que nós gravamos. Na verdade não foi ao vivo, porque tivemos um problema técnico, mas nós gravamos o material com trechos da entrevista coletiva do Vitor Pereira, com participação do Carlos Lima e também com participação do Charles Toledo, onde o Vitor Pereira fala exatamente que ele foi surpreendido pelo time do Atlético Goianiense e pelo técnico Eduardo Batista, que fez uma marcação muito forte, jogou com 3 zagueiros e mais com uma linha de 5 jogadores na defesa, né, com 3 zagueiros e mais os 2 laterais voltando para fazer a marcação, e sobretudo fez uma marcação muito forte em cima do Renato Augusto. O Renato Augusto não conseguia respirar, sempre que o Renato Augusto tentava pegar na bola, tinha 2 jogadores atrás dele, tinha pelo menos o Baralhas, o camisa 8, não deixou o Renato Augusto pegar na bola. E com o Renato Augusto faz muita diferença. Como ele não conseguiu pegar na bola, ficou muito difícil para o time do Corinthians, que conseguiu, como disse o Vitor Pereira, na raça, na vontade. O primeiro gol foi do Roger Guedes, né? O segundo gol foi do Yuri Alberto. E, aliás, foi muito interessante porque é o seguinte, o primeiro gol, o Yuri Alberto chuta, né? O Yuri Alberto chuta de pé esquerdo e o Roger Guedes, ele faz o gol, né? O Yuri Alberto tenta fazer a conclusão de pé esquerdo e o Roger Guedes faz o gol ainda sem ângulo. Ele conseguiu fazer o gol. E olha que o Roger Guedes ainda perdeu mais 2 ou 3 gols. Era para o Roger Guedes ter saído com a sacola cheia de tantos gols, mas infelizmente ele não fez todos os gols que ele poderia ter feito. E no segundo gol, o gol da vitória do Corinthians foi o contrário, né? Foi o chute do Roger Guedes, o goleiro bateu roupa, e aí o Yuri Alberto, centroavante, que não desiste nunca, meteu a bola para dentro do gol. É a dupla dinâmica do Corinthians, que está cada vez mais entrosada. Roger Guedes, atacante que já, depois de alguns problemas com o técnico Vitor Pereira no começo da temporada, né? Depois de alguns ruídos com o técnico Vitor Pereira, hoje ele é inquestionável no time do Corinthians. Curioso é que quando os jogadores trocaram de camisa, eles começaram a jogar mais, né? Não sei se tem alguma coisa a ver com superstição, mas depois que o Roger Guedes começou a jogar com a camisa 10, ele começou a jogar melhor, começou a jogar bem, né? E ele passou a jogar com a camisa 10 justamente depois que o William foi embora. E depois que ele passou a jogar com a camisa 10, ele deu a camisa 9 para o Yuri Alberto, né? Quando eles trocaram de camisa, passaram a jogar, cada um com a camisa de sua preferência, eles também começaram a jogar muito bem. O Yuri Alberto, que tinha, depois de um tempo sem fazer gols, ele desencantou justamente contra o Atlético Goianiense na Copa do Brasil, quando ele fez o hat-trick, quando ele fez os 3 gols, e agora, de novo contra o Atlético Goianiense, ele voltou a fazer um gol muito importante, o gol que deu a vitória à equipe do Corinthians. O Corinthians que volta para o G4. Ah, como isso é importante, porque o Flamengo perdeu para o Fortaleza.
Com isso, o Corinthians ultrapassou o Flamengo na tabela de classificação. E o Corinthians, que ficou 26 rodadas no G4 do Campeonato Brasileiro, depois tinha perdido esta posição, o Corinthians retorna para o G4 da competição. O que é muito importante. E por que é importante? Porque os 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro se classificam para a Libertadores da América. Outra possibilidade do Corinthians se classificar para a Libertadores da América é se ele vencer a Copa do Brasil. Mas caso ele não vença a Copa do Brasil, aí sim a classificação será apenas pela tabela do G4. Então, o Corinthians hoje está na 4ª posição com 47 pontos ganhos. Ultrapassou o Flamengo, que tem 45 pontos ganhos. Justamente Corinthians e Flamengo que vão se enfrentar na decisão da Copa do Brasil no dia 12 e também no dia 19. O técnico Vitor Pereira disse que para o jogo contra o Cuiabá ele deve fazer algumas mexidas. Provavelmente o Renato Augusto não disse exatamente quais são as posições, mas ele disse que vai mexer o time, porque, de novo, aquela história, se todos os jogadores, se o mesmo time for escalado na mesma sequência, na sequência de jogos, até o jogo da Copa do Brasil, os jogadores vão chegar mortos, né? Os jogadores vão chegar cansados, né, na decisão contra o Flamengo na Copa do Brasil. Então ele vai fazer esse rodízio entre alguns titulares. Não deve colocar um time completamente reserva, como ele fez no jogo contra o América, antes da parada do Campeonato Brasileiro, lembra? Quando ele botou um time completamente reserva e aí ele perdeu para o América, mas ele deve mexer o time em algumas posições. Por exemplo, o Balbuena vai voltar na zaga, com certeza. O Balbuena que volta, jogou pela seleção do Paraguai e não jogou contra o Atlético Goianiense. Então o Balbuena vai voltar na zaga, ou no lugar do Gil, ou no lugar do Bruno Mendes, provavelmente no lugar do Gil, porque o Bruno Mendes não pode jogar a Copa do Brasil, então o Bruno Mendes só pode jogar o Campeonato Brasileiro. Ou então o Balbuena volta no lugar do Bruno Mendes na zaga e o Bruno Mendes vai para a lateral direita no lugar do Fagner. O Fagner pode descansar um pouco mais, o Piton pode ir para a lateral esquerda no lugar do Fábio Santos. Existe esse revezamento. O Fábio Santos não foi bem contra o Atlético Goianiense. O Renato Augusto fez um jogo muito desgastante, foi muito marcado, né? Pela equipe do Atlético. Provavelmente o Renato Augusto vai ser poupado para a entrada do Juliano no time. O Watson deve entrar no lugar do Mosquito. Então deve ser algumas alterações na equipe corintiana. E fica mais uma vez a expectativa se o Maicon será ou não relacionado. O jogador que já está treinando com os demais jogadores, já está recuperado de uma contusão no dedo e ele está sendo preparado, uma fratura no dedo, né, do pé, e ele está sendo preparado para as decisões do Corinthians pela Copa do Brasil contra a equipe do Flamengo. Tá fazendo falta entre nós, hein? Tá fazendo falta o Maicon nesse time do Corinthians. Você escalaria o Maicon no lugar do Fausto ou no lugar do Duqueiroz? Sei que você gosta do Fausto, né? Eu escalaria o Maicon no lugar do Fausto. Sei que você escalaria no lugar do Duqueiroz, mas eu quero a sua opinião aqui no canal do Cireto. É isso aí, rapaziada. Deixe o seu comentário, faça a sua opinião e participe aqui do canal do Cireto e deixe o seu like para compartilhar todas as informações. É o Corinthians subindo na tabela do Campeonato Brasileiro. É o Corinthians de novo no G4. É o Corinthians que na raça. Jogou bem? Não interessa se jogou bem ou se não jogou. Interessa é que venceu. O Atlético Goianiense venceu dentro de casa, onde tem um aproveitamento muito bom, né? Um aproveitamento, eu diria, excelente, com mais de 70%. O Corinthians continua com aproveitamento de excelência dentro de casa. E o Corinthians que volta a jogar dentro de casa de novo contra o Cuiabá, sábado, na Neoquímica Arena, sequência do Campeonato Brasileiro. É isso aí, rapaziada. E agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal.